Olá pessoal, professor Rigueto na área novamente para nós tratarmos agora do erro de tipo e erro de proibição, parte 2. Nós abordamos no primeiro momento o artigo 20 especificamente. Agora nós vamos tratar o parágrafo 1º, 2º, 3º e quem sabe até o artigo 21, né, que é o que fecha a nossa temática. Olha só o parágrafo 1º do artigo 20, do erro de tipo. Diz assim, primeiro que o nome dele, né, se chama discriminante putativa. Há um detalhe que eu não abordei no artigo 23 com vocês e que é de suma importância, chamada de legítima defesa putativa. O que é legítima defesa putativa? Putativo, o termo putativo significa dizer o mal só está dentro da sua cabeça. Então, eu estou discutindo com você. Quando, de repente, então eu ponho a mão na minha cintura, você puxa um revólver e me dá um tiro. Eu ia pegar uma carteira de cigarro. Ah, mas eu imaginei que o Rigueto ia sacar uma arma. O mal está dentro da tua cabeça. E isso se chama legítima defesa putativa. Claro, não é simples assim. Você teria que justificar este temor na minha atitude. Por qual razão eu tenho medo do Rigueto? Você entendeu? Não é simplesmente eu botei a mão na cintura, você me deu um tiro, achou que eu estava armado. Não, tem que haver um justo receio para daí o mal estar dentro da tua cabeça. Então o termo aqui se chama discriminante putativo. Diz assim o parágrafo 1º. É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. É isento de pena quem, por um erro plenamente justificável pelas circunstâncias, supõe uma situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Eu quero deixar claro para vocês aqui o seguinte, não vai haver isenção de pena quando o erro deriva da culpa e o fato é punido como crime culposo. O exemplo que eu dei de trás do arbusto lá. Aqui a gente vai entrar em uma situação que cai muito em prova de concurso e a galera se perde na nomenclatura. Presta atenção. Erro inevitável. Ou também chamado de erro invencível. Inevitável ou invencível. É quando você toma todos os cuidados necessários. Erro evitável ou vencível é quando você não tomou todos os cuidados necessários. No exemplo que eu dei antes para vocês lá, de trás do arbusto, lembra que eu falei, poxa, eu podia ter dado um tiro para cima, eu podia ter chamado a pessoa, ter alertado, né? Se eu tivesse feito tudo isso, tá? Se eu tivesse feito tudo isso, eu poderia dizer que o erro foi inevitável ou invencível, porque eu tomei todos os cuidados necessários e acabei atirando e você que estava de brincadeira acabou sacaneando comigo, porque não era necessário. Agora, daquele exemplo que eu dei, acabei praticando um erro evitável ou vencível. Qual é a diferença disso? É que quando eu pratico um erro evitável ou vencível, porque eu não tomei todas as cautelas, eu assumo um risco na culpa. E quando eu pratico um erro inevitável, invencível, porque eu tomei todos os cuidados necessários, aí há a isenção da pena prevista no parágrafo 1º do artigo 20. Então, é isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, eu até puxaria uma flechinha e colocaria assim, inevitável, invencível, ou seja, tomei todos os cuidados necessários. Na verdade, o que eu fiz nesse caso? Eu supus uma situação de fato que, se existisse, tornaria ação legítima. Se fosse uma onça pintada, se fosse um jacaré, eu realmente teria atirado ali, teria me salvado naquele momento. Perfeito? Isso é o parágrafo 1º do artigo 20. O parágrafo 2º é muito importante, também cai bastante em prova de concurso. Tá? Responde pelo crime o terceiro que determina o erro. Responde pelo crime o terceiro que determina o erro. Lembra da coação irresistível e da obediência hierárquica? Só responde o autor da coação ou da ordem? Nesse caso, responderia o agente, o terceiro que me induziu a erro. Os exemplos que eu dou mais comum na doutrina é o médico e a enfermeira. O médico e a enfermeira. Pode ocorrer tanto na modalidade dolosa, quando o médico quer matar e pede para a enfermeira aplicar uma injeção com um medicamento que era, na verdade, veneno,
quanto na modalidade culposa, que é o mais comum da gente ver, quando o médico pede 10 ml de um medicamento e a enfermeira aplica 100 ml por causa da letra do médico e assim por diante. Então assim, ó, se a enfermeira aplicou dolosa ou culposamente por erro do médico, responde pelo crime o terceiro, o médico, que determinou o erro praticado pela enfermeira. Fechou? É bem simples, né? O parágrafo 2º, mas só para deixar claro esse quesito. E o parágrafo 3º é campeão em concurso público. Campeão em concurso público, tá? O erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. O erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta. Isso é lógico, mas aqui não é pegadinha, calma, é lógico. Eu quero matar o João, mas mato a Maria, eu respondo por homicídio. Ah, mas eu não queria matar a Maria, eu queria matar o João. Cara, você matou. O erro quanto à pessoa, se era o João ou se era a Maria, não isenta você de pena. Mas não é aí que reside a pegadinha. A pegadinha reside no seguinte, olha ó. A quer matar B, mas acerta C. Responderá pelo crime. Não se consideram, neste caso, as condições ou qualidades da vítima, vírgula, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. Peraí, não entendi, Gueto. A quer matar o B, que é seu irmão. Eu quero matar meu irmão, mas atinjo um vizinho. Primeira hipótese. Ou, segunda hipótese, eu quero matar o vizinho, mas atinjo meu irmão. Olha só que loucura. O Código Penal, matéria do semestre que vem, dispõe as agravantes e as atenuantes, circunstâncias que aumentam ou que diminuem a pena. Lá no artigo 61, inciso 2, a linha E do Código Penal diz que a pena é agravada quando eu pratico um crime contra irmão. Ó, fechou? Agrava-se a pena se eu praticar um crime contra o irmão. Eu quero matar meu irmão, mas eu atingi o vizinho. A pergunta é, aumenta ou não aumenta a pena? Eu quero matar meu irmão, mas eu atinjo o vizinho. Eu errei a pessoa. Bom, nós já sabemos que o erro contra a pessoa, né, contra a qual o crime é praticado, não isenta de pena. Fechou? E nós acabamos de visualizar que não se consideram, nesses casos, as condições ou qualidades da vítima, mas sim as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. Eu quero matar meu irmão, atingir o vizinho, aumenta a pena. Eu quero matar o vizinho, atingir meu irmão, não aumenta a pena. Quem eu quero atingir? O irmão ou o vizinho? Se é o irmão, aumenta a pena. Errei a pessoa, não interessa, querias atingir teu irmão. Ah, errei a pessoa, mas eu queria atingir o vizinho. Não interessa, querias atingir o vizinho, não vai aumentar a pena. Compreensível? Então assim, ó, o artigo 20... Tá, eu vou voltar a fita aqui. O agente não age com dolo, há uma falsa percepção da realidade, o erro está dentro do fato típico, eu tenho plena consciência do que é crime e eu tenho plena consciência de que eu não estou praticando aquele crime. Eu não peguei o teu guarda-chuva, eu não matei você, eu não... esse é o erro de tipo. Se eu atirei atrás de um arbusto é porque tinha um fato que me tornaria legítima aquela conduta. Se eu botei mais remédio do que tinha que colocar, foi um erro determinado por um terceiro. E se a pessoa que morreu foi errada porque eu errei a pessoa, aberratio ictus, é o nome disso, aberratio ictus. Eu respondo igual e só vai aumentar a pena, eu tenho que verificar quem eu queria atingir. Se quem eu queria atingir aumenta a pena, beleza. Se quem eu queria atingir não aumenta a pena, beleza também, certo? E eu não tenho consciência do resultado desse fato, porque eu não queria praticar essa conduta contra a vítima, tá? Isso é o erro de proibição. O erro de tipo é muito delicado. O erro de proibição. Porque o erro de proibição também é chamado de erro sobre a ilicitude do fato. Peraí, erro sobre a ilicitude, lembra? Fato típico, antijurídico e culpável. Fato típico, antijurídico e culpável. Fato típico, erro de tipo. Antijurídico é ilícito. Erro sobre a ilicitude. Eu sei o que está previsto em lei, eu tenho probabilidade, mas eu tenho um erro sobre a ilicitude da conduta.
Só que daí tem uma frase no início do artigo 21, parece que torna muito difícil aplicar o 21. Quando diz assim, ó, o desconhecimento da lei é inexcusável. Você não pode alegar desconhecimento da lei. O erro sobre a ilicitude do fato, se for inevitável, você errou porque era inevitável, isenta você de pena. Se o erro sobre a ilicitude do fato é evitável, dava para você ter tomado as cautelas, diminui a pena de 1/6 a 1/3. Aqui é o seguinte, o agente pensa que o que faz é lícito. Ele vai eliminar a culpabilidade. Há um erro na ilicitude. Eu tiro de você o grau de discernimento. Então, olha só, ele é um elemento, atinge um elemento da culpabilidade. Não elimina o dolo, porque você faz por vontade livre e consciente. É antijurídico, é ilícito, é tudo certinho. Só que está mexendo com a tua culpabilidade, porque há um erro sobre a ilicitude. E aí o parágrafo único ainda diz assim, ó, considera-se evitável o erro se o agente atua ou se omite sem a consciência da ilicitude do fato, quando lhe era possível nas circunstâncias ter ou atingir essa consciência. Quer dizer, ele pratica todos os atos correspondentes ao crime, porém acredita que não é. Eu vou dar alguns exemplos aqui para a gente fechar essa lógica do 21. Eu vou dizer para vocês assim, para vocês gravarem, tá, de uma maneira mais fácil. O erro de tipo, você tem total discernimento do que está acontecendo, você sabe o que é crime, você é inteligente, você é racional, porém, certo, você não acredita estar praticando aquela conduta criminosa. No erro de proibição, coloca assim, é cultural. Você pratica a conduta perfeitinha, cara, a conduta está prevista no código, mas agora você não tem consciência de que é crime. Mas, Igueto, então, se o desconhecimento da lei eu não posso alegar, como é que eu não vou ter consciência do crime? Como é que eu vou alegar isso? Questão cultural. Uma questão cultural. Ei, eu posso andar nu na orla marítima de Balneário Camboriú? Diga, ô professor, se tu quiser. Não, eu não posso. É ato obsceno. Mas um índio da tribo Yanomami veio para Balneário Camboriú e nós nos deparamos com uma família inteira pelada na Atlântica, na Avenida Atlântica, passeando, só com aquele cocal aqui em cima, aqui, tudo pelado. E agora, é ato obsceno? Esses mesmos índios entraram numa loja de R$1,99 e ao se deparar com um vaso que na cultura deles dizia que aquele vaso trazia malefícios para a família, destruíram o vaso. Eles praticaram o crime de dano. É o que tá vendo? Ato obsceno, perfeito. Crime de dano, perfeito. Na tribo deles lá, nasceu um casal de gêmeos. Mas um casal de gêmeos naquela tribo, estou chutando agora porque eu não lembro qual é a tribo indígena, mas quando tem um casal de gêmeos, um é o espírito bom, o outro é o espírito ruim. Então logo, eu vou ter que matar um deles. Olha como é uma questão cultural, ele pratica exatamente o homicídio. Há um erro sobre a ilicitude do fato. Culturalmente falando, ele achava que dava para andar pelado, ele achava que dava para destruir o vaso, ele achava que dava para matar um dos gêmeos. O desconhecimento da lei é inexcusável, porém, você tem que ter uma compreensão cultural. O erro sobre a ilicitude do fato, se for inevitável, esse índio não fala nem a nossa língua, ele só fala tupi-guarani, isenta ele de pena. Agora, não dá para você, aluno de direito do primeiro período, dizer que você não sabia que qualquer conduta é ilícita. Sabe por quê? Porque não seria inevitável, seria evitável. Você pode, de alguma maneira, evitar essa conduta. Eu vou no parágrafo único. Considera-se evitável o erro se o agente atua ou se omite sem a consciência da ilicitude do fato quando lhe era possível, nas circunstâncias, ter ou atingir essa consciência. Bastava mandar um WhatsApp para mim e a gente conversava. Mandava, entendeu? Você tinha essa possibilidade. Então aqui nós fechamos o tópico, lembrando que erro de tipo não age com dolo, há uma falsa percepção da realidade, o erro está dentro do tipo penal, não há consciência minha, né, de uma conduta, de um resultado, de uma vontade de realizar aquela conduta contra a vítima. No erro de proibição, eu tenho um problema de culpabilidade, um elemento voltado à culpabilidade. Não elimina o dolo, até vai me tornar, né, segundo dispõe ali
isento de pena se for inevitável, ou uma causa de diminuição de pena se for evitável. Mas ele não tira o dolo. O fato é antijurídico, é ilícito, posso ter a pena reduzida dependendo do caso, mas por quê? No erro de proibição, a questão é cultural. Eu nunca imaginei que aquela conduta fosse crime. Mas, Rigueto, não dá para alegar desconhecimento. Só no âmbito cultural. Um analfabeto, um indígena, uma pessoa de outro país, embora não possa, ela tem que ver se é evitável ou inevitável aquela conduta. Perfeito? Aqui nós fechamos, então, mais um módulo, do erro de tipo e do erro de proibição, a parte 2, para encerrar o artigo 20 e 21 do Código Penal. Bons estudos e até a próxima.